Estamos começando mais um Ação em Meio Ambiente e o tema de hoje é Educação Física. Vocês vão ver a diferença entre atividade física e exercício físico e principalmente a importância dessa profissão nas atividades tanto profissionais quanto do cotidiano. Vamos lá? Professor, obrigado por colaborar aqui com o programa Ação em Meio Ambiente e eu gostaria que você iniciasse contando qual é a sua formação. Bom, eu que agradeço o convite, Pedro, e, bom, com a minha formação, né, eu sou formado em Educação Física, né, depois eu fiz duas especializações, uma em Fisiologia do Exercício pela Unifesp e a outra em Treinamento Esportivo pela FMU, depois, continuando minha carreira acadêmica, fiz um mestrado em Fisiologia Humana pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP e terminei o doutorado em Biologia Celular e Tecidual também pelo mesmo instituto lá na Universidade de São Paulo. Hoje a gente ouve falar muito de fazer exercícios físicos, de atividade física. Qual é realmente a importância de fazer exercícios físicos? Bom, hoje, mais do que nunca, né, é muito normal o pessoal associar exercício físico, dieta, né, a uma boa qualidade de vida e saúde. Então, inicialmente, você pode falar a primeira coisa, né, realizar exercício físico ou atividade física para melhorar essa condição específica do quê? Da sua saúde. Ou seja, se você for pensar, a maior parte das doenças crônicas degenerativas, né, elas podem ter uma menor incidência através da prática do exercício físico. Até aproveito aqui para diferenciar o que é atividade física e exercício físico, né? Isso também é uma questão interessante, que a gente associa como se fosse a mesma coisa. Atividade física, Pedro, é tudo que você faz em termos de movimento com gasto de energia acima do seu valor de repouso. Ou seja, qualquer movimento, seja atividade física pode ser profissional, né? Pode ser doméstica, pode ser de lazer, ou seja, o esporte é uma atividade física, né? O exercício físico já é o quê? É uma prescrição, é algo programado. Então você sabe quantos minutos você vai correr, que velocidade, quantas vezes por semana. Então, quando você fala em atividade física, é qualquer tipo de movimento com gasto de energia, né? Acima do repouso. Quando você fala em exercício físico, aí você está falando em alguma coisa programada, prescrita, né? O que é, na verdade, o que o educador físico, né, o profissional de educação física trabalha. E aí a gente entra mais na questão profissional. Desde quando a gente, por exemplo, tem como regulamentada como uma profissão do educador físico? E o que é o educador físico? Hoje, quando você fala em educação física, você fala em educação. Ou seja, não necessariamente você fala só em prática de exercício ou atividade física, mas a ideia é de você formar um indivíduo consciente da importância da prática da atividade ou do exercício físico. Eu acho que essa que é a grande diferença. Então, hoje, por exemplo, o aluno de educação física, ele sai com a ideia, né, de que, então, na escola não tem que só jogar basquete ou jogar futsal, futebol. A ideia também é ensinar esse aluno, né, do ensino médio, do fundamental, algumas coisas sobre o corpo, sobre a saúde, sobre a questão da manutenção da saúde dele a longo prazo, né? E aí é inserido o quê? Não só a prática da atividade física e do exercício, mas dos hábitos saudáveis, né? Acho que isso mudou bastante. E, logicamente, há 30, 40 anos atrás, você não tinha um leque de atuação tão grande quanto você tem hoje na área da atividade física, né? Porque hoje você tem, por exemplo, você quer uma coisa mais personalizada, você contrata um personal trainer, né? Você quer trabalhar na academia, você tem um professor que trabalha com ciclismo indoor, um que trabalha com step, um que trabalha com aeróbica, né? Um que está dentro da natação, um que está na sala de musculação. Você tem atividades como, por exemplo, que estão vindo aí com tudo agora, que é o Pilates, por exemplo, que tem a atuação tanto do profissional de educação física quanto do fisioterapeuta principalmente. Ou seja, hoje em dia, quando você fala em atividade física, você tem um leque enorme. Você pode trabalhar, por exemplo, dentro do navio, né, nos cruzeiros. Então, hoje, dentro do cruzeiro, você tem o quê? Uma infinidade de atividades e muitas delas são o quê? Tem um grande envolvimento do profissional de educação física. Então, acho que isso é muito interessante. O mercado está muito favorável para o profissional de educação física hoje. Aproveitando isso, a gente está falando da formação do educador físico e dentro de um curso. Como é que é um curso de educação física? Ou seja, se eu quisesse chegar, o que eu iria aprender num curso? Dentro do curso de educação física, quando você fala na grade curricular, por exemplo, nas disciplinas que serão oferecidas, é interessante que o curso de educação física ele tenha, né,
tanto a formação básica, né, tanto da área biológica, quanto da parte sociocultural, por exemplo. Ou seja, o ingressante no curso de educação física, inicialmente ele vai realizar o quê? Disciplinas, por exemplo, na área, né, biológica, como anatomia, biologia, né, histologia, fisiologia, né, são as áreas básicas, né, da área biomédica ou biológica, na verdade. Agora, você também tem disciplinas como introdução à área de educação física, tem a área, por exemplo, disciplinas como recreação e lazer, história da educação física, né, filosofia, ou seja, você tem tanto uma formação, né, um pouco mais básica do ponto de vista biológico, quanto do aspecto social também, né, o que leva a uma característica um pouco mais humanística, né, no curso. Eu acho que isso também é importante. E conforme você vai entrando, né, à frente, né, vai caminhando nos semestres, você acaba tendo disciplinas também com características mais profissionalizantes, né? Por exemplo, então você vai ter disciplina na área de futebol, né, na área de voleibol, natação, por exemplo, handebol, treinamento, musculação. Então, você tem tanto uma área, né, ou seja, uma formação básica, quanto disciplinas também que levam a características mais profissionalizantes de atuação, o que acaba sendo interessante, porque o aluno, né, depois quando ele se forma, ele acaba tendo uma visão geral do que é a área de educação física. Ele pode escolher em que segmento ele vai se inserir melhor. Aproveitando esse gancho, também uma coisa que eu tenho notado nas profissões hoje em dia é que ela se compõe uma equipe multidisciplinar. Então, volta e meia, às vezes a gente vê, por exemplo, o nutricionista que trabalha junto com o fisioterapeuta, que trabalha com o educador físico. E recentemente a gente fez aqui uma matéria sobre a fisioterapia. E aí, no caso, eu queria que a gente assistisse junto esse vídeo para que você comentasse também esse trabalho conjunto do fisioterapeuta e do educador físico. Vamos lá? Vamos lá. O teu TCC chamou atenção aqui na faculdade, exatamente por envolver essa questão tanto do futebol quanto da precocidade com que os jovens sobem de categoria. Explica pra gente como é que foi esse TCC. Bom, meu TCC foi sobre futebol. Meu TCC, a princípio, foi sobre futebol nas categorias de base e a relação das lesões, da prevalência de lesões nesses atletas. Só que teve um tópico muito importante, que foi o avanço precoce de categorias. Avanço precoce de categorias nada mais é do que atletas com 16, 17 anos que já estão jogando no profissional, com atletas de 25, de 30 anos. E por todos saberem que eles são mais franzinos, que pode ser que eles tenham uma menor habilidade, a gente teve essa hipótese de que eles poderiam sofrer mais lesões durante no decorrer da carreira. E o meu TCC ele concluiu que tem uma tendência sim, de que um avanço precoce de categoria pode gerar um maior número de lesões para esse atleta no futuro. Agora, isso significa que, então, não seria adequado que ele subisse de uma categoria de forma tão rápida? Isso, o adequado seria que ele passasse por cada categoria corretamente, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua faixa etária por cada categoria. E esse avanço precoce, esse avanço antes do tempo, ele poderia ser prejudicial para o futuro do atleta. Mas como é que a gente faz se ele tem uma oportunidade única de despontar? É a chance dele de sobressair, de ganhar dinheiro, como dizem, de estourar. Como é que faz? Como é que você vai brecar isso? Pois é, esse é um assunto bem delicado. É difícil porque envolve muito investimento, envolve muitas outras coisas além do que a gente pode brecar realmente. Mas então o nosso papel como fisioterapeuta principalmente é no trabalho preventivo. A gente observar que esse atleta não vai ficar aqui por muito tempo, ele tem um potencial maior. Então a gente trabalha na prevenção, com um fortalecimento maior, com um alongamento maior, porque a gente sabe que logo ele não vai estar mais nas categorias de base, ele vai subir. Então a gente tem que fazer um trabalho diferenciado para esse tipo de atleta. Então, professor, o que você tem a comentar para a gente desse vídeo? A ideia da multidisciplinaridade é justamente essa, né? Ou seja, para que tanto o profissional de educação física, quanto o fisioterapeuta, ou ainda o nutricionista, o psicólogo, ou o médico, né? Porque é uma área multidisciplinar e interdisciplinar, ele tem uma atuação justamente para minimizar esses efeitos, na verdade, nocivos à saúde do atleta, né?
Ou seja, hoje em dia, quando você fala da atuação do profissional de educação física junto às categorias de base, é justamente controlar o que a gente chama de carga de treino, né? Então, o que é a carga de treino? É quanto o atleta é submetido a um determinado tipo de esforço, né? Então, por exemplo, a gente caracteriza como carga externa, né? Por exemplo, quantos quilômetros ele correu, quanto de peso ele levantou, e carga interna, quanto ele responde fisiologicamente, né? Ou seja, isso é o papel do educador físico, na verdade, do profissional de educação física, que é o preparador físico lá dos times de base, né? Que é justamente avaliar qual que é o grau maturacional desse atleta e, em cima disso, realizar uma atividade individualizada, evitando justamente, por exemplo, que ele tenha uma lesão por overuse, que a gente chama, né, por um trabalho excessivo, ou ainda, né, que esse atleta possa ter o que a gente chama de síndrome do overtraining, que é o trabalho, né, excessivo sem um tempo de recuperação adequado. Tudo isso é muito importante. Mas como profissional de educação física, o principal é saber controlar a carga de treino e individualizar o exercício físico, né, a prescrição para cada atleta, mesmo que a modalidade tenha essa característica coletiva. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos comentar as práticas esportivas outdoor. Vamos agora comentar as práticas outdoor. Eu noto que as pessoas estão indo mais para a floresta, para a natureza, e também até certas profissões que demandam isso. A gente fez um vídeo que eu queria que você assistisse e depois comentasse com a gente essa fusão, essa que eu acredito que seja uma tendência, e depois você vai nos explicar. Legal. Podemos ver o vídeo? Claro. Posso coletar 30 plantas do Zygopetala triste, que é um gênero de orquídea. Daqui 2 anos, no final do mestrado, ou se eu for usar as plantas do doutorado, continuar usando elas. Depois que acabar todos os experimentos com as plantas, a gente devolver elas, fazer a reintrodução das plantas. Caminhando aqui uma meia hora acima, começa só campo de altitude, onde não tem proteção nenhuma de árvore. Então o vento te derruba, te desequilibrando toda hora, todo momento. Então você gasta o dobro da força para poder caminhar, para não cair caminhando. Marins, com 2.420 metros, é a maior montanha do estado de São Paulo. Essa trilha, para quem não tem um bom preparo, é uma trilha que ela exige muito esforço físico. Então, você que está sedentário, o ideal é fazer algum tipo de treinamento, uma boa caminhada, procurar algum lugar com subidas e descidas, para poder vir fazer esse passeio, para você conseguir curtir a montanha. Porque senão você vai ficar muito cansado e com muitas dores. Não pega a perna uma hora? Hã? Não pega a perna? Trava, cara. Queima, né? Queima.
está gravando aqui no Marins, uma montanha de 2.407 metros, uma montanha de uma beleza maravilhosa, uma montanha que as pessoas conseguem ter um espaço com o meio ambiente, podem apreciar a vista, podem relaxar, podem ter o esforço para chegar até o cume de uma montanha, a recompensa do visual. Um dia perguntaram para um amigo meu por que ele escala, e a resposta foi simples: eu gosto muito dela, eu escalo pelo prazer de estar aqui. Montanhismo é mais ou menos isso. Tem esse lado bom, né? Ali é o topo do Marins, a maior montanha do estado de São Paulo. Aqui é o lado de Minas, né? Vocês podem ver que é bem montanhoso. E lá, São Paulo. Então você tem uma visão espetacular, né? Então esse é uma boa recompensa, né, também do trabalho. Um trabalho bem típico de biologia de campo. Não é um trabalho muito fácil, porque a gente necessita aqui andar 5 horas, 6 horas com peso, porque não há como ir e voltar no mesmo dia para você conseguir coletar as plantas. Então, professor, o que você achou aí desse... Realmente, realizar esse tipo de trabalho envolve uma grande preparação de aspecto físico, né? Não só físico, mas mental também, porque não é qualquer um que sobe, né, aquelas trilhas, né, e consegue fazer aquela atividade, até porque você, até que tinha comentado antes, uma mochila que pesa praticamente 20 quilos, né? Você tem um terreno extremamente acidentado, íngreme e com uma grande resistência do ar, né? Ou seja, só isso aí você já aumentou a intensidade da prática de forma exponencial, ou seja, né, não é qualquer um que faz mesmo, não é qualquer pessoa, ou seja, para um profissional, né, na área da pesquisa, como é esse aluno de mestrado, por exemplo, a gente percebe claramente que ele tem que ter o mínimo de condicionamento físico, né, ou de preparação para ter um bom desempenho profissional, né? Ou seja, hoje em dia é muito comum as pessoas que querem desfrutar, né, de atividades outdoor, na verdade, né, ao ar livre, elas realizam, por exemplo, exercícios, né, dentro da academia, por exemplo, simulando condições outdoor. Então, vou dar um exemplo para você. É muito comum as pessoas que querem fazer essas, né, travessias ou querem, né, fazer as atividades junto à natureza, que elas treinem com mochila na esteira dentro da academia. Nossa, olha que interessante. Então, não é uma coisa só, nossa, antigamente falava super bizarro, né? E hoje não, o pessoal vai fazer um tipo de trabalho específico, então a gente chama de princípio da especificidade. Então você tem que se aproximar ao máximo da condição real que você vai enfrentar. Inclusive você estava me comentando que aqui no curso do Unifiel existe uma disciplina específica para esses novos esportes, para essas novas atividades? Exatamente, ou seja, pensando justamente nesse novo nicho, né, de mercado, que é a atuação dos esportes, na verdade, não convencionais, ou atividades físicas não convencionais, que envolve desde o surf, né, até, por exemplo, o rafting, ou, por exemplo, quando você fala em esportes, né, de raquete com badminton, que não é tão conhecido,
é importante que o aluno de educação física ele consiga vivenciar e consiga entender o que existe no mercado, né, e aonde ele pode se inserir. Porque, na verdade, como são poucas pessoas preparadas a trabalhar nessas áreas, se o aluno vislumbrar que aquilo pode ser um nicho para ele trabalhar, ele pode se dar muito bem profissionalmente, né? Até porque pouca gente acaba trabalhando nessas áreas. Então, eu acho que o curso de Educação Física do Unifiel, ele tenta justamente fazer o quê? Verificar o que está acontecendo no mundo agora e atualizar o currículo, né, com uma certa constância, logicamente, dentro do que é o ideal, para que também não fique rotativo demais, mas tentando ser o quê? Mais atual possível. Você tem visto muito, por exemplo, as pessoas irem para esporte outdoor ou não? Ou é uma tendência que às vezes eu acho e estou um pouco equivocado? Não, pelo contrário, eu acho que está... hoje em dia, eu não diria nem só os esportes outdoor, né? Mas a prática da atividade física, porque aí é atividade física, né? Ele vai lá para uma caminhada e tal. Para o lazer, para, né, para espairecer. E eu acho que isso aumentou muito, né? E hoje em dia é muito comum. Então, às vezes fala, eu quero fazer rafting, eu nunca fiz tal, não, né? Mas será que existe uma condição mínima? Será que não é melhor você ter um preparo antes para determinado tipo de atividade? Então, eu acho que ou vale faz a pena... atividade e de repente depois você nota, opa, gostei, então agora eu vou me preparar melhor. Exatamente. Sabendo que você vai ter que ter uma parte física. Exatamente, exatamente. Então, acho que assim, uma coisa pode completar a outra. Ou muitas vezes você faz atividade e fala assim, nossa, eu estava muito mal, precisava estar melhor para aproveitar mais, né, o meu lazer. Então, acho que... E uma coisa interessante que eu percebo, a pessoa às vezes faz dessa atividade, por exemplo, de lazer, uma coisa frequente, né? E o que acaba virando, na verdade, uma prática de atividade física que leva à melhora da saúde, né? Também tem isso também, né? Ele vai se preparando e aí vai encarando aquilo, na verdade, como uma prática de lazer, ao mesmo tempo melhorando a condição de saúde também. E para finalizar, eu queria que você comentasse um pouco sobre o efeito que esses grandes eventos, como Copa do Mundo e Olimpíada, têm em relação à sua profissão. Então, eu acho que ela vem para reforçar, né, a área da educação física, mas o principal que eu acho interessante é que o aluno ou o profissional já formado em educação física, ele tem que pensar grande agora, né? O que eu preciso para eu me beneficiar desses eventos? Uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, por exemplo, é fazer um idioma, né? Fazer um curso de inglês, alguma coisa assim, porque ele consegue justamente o quê? Se inserir em algumas áreas que outros não estão preparados também, né? Então, acho que sempre se especializar em áreas, né, depois da sua formação, acaba sendo importante para ele se inserir no mercado, porque você não precisa atuar simplesmente na preparação física, né? Porque, por exemplo, quando você fala em Jogos Olímpicos ou você fala em Copa do Mundo, você precisa daqueles administradores também. E dentro do curso de Educação Física, você tem disciplinas, né, de administração e organização da área esportiva, né? Ou seja, então você pode ser um gestor também, um profissional de educação física, gestor de algum segmento na área esportiva, seja da preparação, ou seja, né, do recebimento do atleta. E o que você diria para um aluno que está pensando em cursar ou não educação física? Ou seja, que ele saiu do colégio e ele está na dúvida, curso ou não educação física? Bom, Pedro, eu acho que isso aí... Primeiro, eu sou um caso clássico desse, né? Eu saí do ensino médio e aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer educação física. E aí o meu pai falou assim, pô, você vai morrer de fome, meu filho, né? Fazer educação física. Isso, logicamente, alguns anos atrás. E aí eu fui fazer engenharia. E fiquei 3 anos fazendo engenharia, super frustrado, porque eu, né, fazia a mesma disciplina 2, 3 vezes, né? Não ia pra frente. E aí eu falei pro meu pai, não, eu quero fazer educação física. E aí ele falou, não, vai fazer educação física. E hoje ele fala assim, ainda bem que você vai fazer educação física. Ou seja, você tem que ter uma identidade com a área. Então, a minha sugestão inicial para aqueles que, né, querem o curso de educação física, converse com o professor de educação física, com alguém formado, né? Ele vai te dar subsídio do que é realmente a profissão. Ou, por exemplo, tente uma entrevista, né, ou conversar com um coordenador de curso de educação física. Eu muitas vezes, né, recebo e-mails, né,
de alunos do ensino médio perguntando como é que é o curso, né? Eu posso dar um pulinho aí para conhecer como é que funciona. Acho que o importante é colocar, né? Não é só porque você é um atleta, um jogador de futebol, um jogador de voleibol, né? E se identifica com a modalidade esportiva, né? Não necessariamente você vai ser um bom profissional de educação física. Então, às vezes a pessoa confunde a ideia do ser atleta com ser profissional de educação física. Então, né, mesmo que você seja atleta, acho que é interessante você conversar e ver realmente o que é ser professor ou profissional de educação física, né? E dentro disso eu posso dizer que eu sou uma pessoa bem realizada com a minha profissão, né? Eu sou bem feliz, acho que tudo que eu tenho, né, e eu hoje consegui várias coisas dentro da minha área, né, todo o sucesso que eu consegui é graças ao amor pela educação física, né? Então hoje eu sou realizado pela paixão, pela minha profissão. Então acho que é bem isso. Pedro, primeira coisa, tem que gostar da área que você se insere, né? E aí, se você falar, se eu gosto, vou fazer bem feito. Acho que essa é o recado. Maravilha, obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Viram a importância da educação física? Se você tiver alguma dúvida, mande e-mail para nós. O nosso e-mail você já sabe, esse que está aqui embaixo, contato@açãoemeioambiente.com.br. E nos vemos no próximo episódio.